Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele disse assim para mim: eu acho que eu estou perdendo a fé. Eu falei: graças a Deus. Por que graças a Deus? A gente acha que a gente não pode ter dúvida com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente acredita. A queda nos afeta em tudo, até com a nossa fé. Jesus teve medo e saiu correndo para falar com Deus. Bom dia, graça e paz. Como é bonito isso, não? Pelo amor de Deus. E difícil de a gente viver também, né? Querer o plano melhor de Deus na nossa vida e pedir que seja a vontade dele na nossa, é sempre um grande desafio. Eu queria convidar vocês para abrir no Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 24 a 31. João 24, 20, de 24 a 31. As segundas-feiras, como vocês sabem, a gente está falando sobre a Páscoa, os encontros com a graça. E nessa segunda que foi feriado, a gente ia falar sobre Tomé. Eu vou trazer para nós essa palavra de Tomé, que está no Evangelho de João, a partir do verso 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo também tenham vida em seu nome. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, por estarmos aqui em comunhão, na sua presença, buscando entendimento da sua palavra, buscando revelações, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às lágrimas, querendo só ouvir o Senhor, querendo só estar na sua presença, para que as nossas dúvidas cessem diante da revelação de quem é o Senhor. Que essa história de Tomé possa servir para a gente como um exemplo, uma lição de superação, e não só de superação, mas da plena revelação de quem é o Senhor para nós em nossas vidas, Pai. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse para vocês, às segundas-feiras a gente está fazendo essa série sobre a Páscoa, o encontro com a graça. E a gente está fazendo de uma perspectiva diferente, o encontro de pessoas com Jesus, pessoas que fogem um pouco da normalidade. Por exemplo, a gente já falou sobre o ladrão na cruz, que no seu último momento de vida, onde ele estava recebendo a pena mais capital que existia na época, que era a crucificação, sendo crucificado justamente. Ele ali, no seu último minuto de vida, ele tem um encontro muito bonito com a graça. Depois nós falamos sobre Maria Madalena, que amava muito o seu discípulo, o seu mestre, uma discípula que amava muito o seu mestre. Vai limpar o corpo, cuidar do corpo do mestre. E ali as suas emoções a deixa completamente frustrada.
e abalada com que ela encontra o túmulo vazio. E diante daquela emoção, ela fica cega, embaça o olhar, como nós cantamos, ela perde a perspectiva da vida, ao ponto de não perceber Jesus ali no jardim, até que a graça encontra ela e ela retoma o mundo. E hoje a gente chega aqui em Tomé, e alguém pode me perguntar, mas por que a gente vai falar de graça na vida, através da vida de Tomé? Porque muitas vezes a gente acha que a graça é só para os pecadores que foram crucificados e merecem a cruz, que estão apodrecendo na cadeia. Ou para quem está emocionalmente quebrado, que está com uma vida completamente quebrada. A graça também é para aquele quem não consegue acreditar que está quebrado, que está com dor, que está com a sua incredulidade à flor da pele, a ponto de não entender. Tomé é esse sujeito que teve um encontro com Jesus e percebeu que a sua dúvida pode se transformar numa grande adoração. A gente conhece muito Tomé pela célebre frase que diz, ver para crer. Tomé se tornou apenas o sujeito que não acreditava. Mas talvez aqui, nesse texto que nós lemos, tenha a maior revelação de que nenhum outro discípulo teve de quem Jesus é. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que como a dúvida, o estado emocional daquela pessoa pode transformar numa adoração porque encontrou a graça. E para a gente entender um pouco dessa dor de Tomé, a gente precisa entender o momento que ele está vivendo. Tomé aqui, após morte de Jesus, a gente precisa lembrar quem ele era como discípulo. E quem era Tomé? Tomé é uma pessoa que a gente, no próprio Evangelho de João, a gente vê ele, quando Jesus ele decide voltar para a Judéia para visitar a família de Lázaro, e ele está correndo um grande perigo de vida. Ali, quando Jesus fala, eu preciso voltar para lá, e os discípulos falam, pelo amor de Deus, não volta para lá, que você vai morrer. Você está louco? Voltar naquele momento ali para a Judéia, ali era um perigo terrível. Jesus ia correr risco de vida. Mas Tomé ali, ele se coloca à frente e diz assim, vamos também para morrer com ele. Não é qualquer um. Está todo mundo com medo. Não vai, você vai morrer. Ele fala, não, se é para morrer, vamos morrer com ele. Tomé, ele não é um covarde. Tomé, ele não é um discípulo frio. Tomé, ele não é um discípulo indiferente. Tomé é leal. Tomé amava Jesus. E justamente por conta desse amor que ele sentia por Jesus, é que a morte do seu grande amado mestre abala ele de tal maneira que ele se encontra nesse estado. Para Tomé, a crucificação, que para a gente, de certa forma, acostumado com a leitura da Bíblia, falando nos cultos, toda vez que a gente fala da crucificação, não é algo que derrama a nossa lágrima e a gente fica abalado. A crucificação, entre aspas e muitas aspas, ela ficou normal para a gente. A gente entendeu que era necessário acontecer aquilo, era necessário ver Jesus na cruz para justificar os nossos pecados, mas ali a crucificação de Jesus não é um evento teológico e racional para Tomé naquele momento. Ali na cruz era o seu querido amigo que estava sendo crucificado. Às vezes ela tira não só as nossas forças, mas ela nos tira do rumo, do prumo. A gente não entende mais nada. Tomé naquele momento, diante da dor pela morte do seu querido e amado mestre, ele está completamente desorientado. E como é que a gente percebe isso, que Tomé perdeu o rumo? No verso 24, diz assim, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Todos reunidos, todos juntos, a equipe, os 12, o time perfeito ali, os amigos de Jesus, os 12 e o time, os 12 e o time, calma, os 12 e o time, mas aquele que também tinha que estar presente, ele não estava.
Tomé ele não se apresenta junto com os 12. Como é que era o time da NBA, que tinha lá o Dream Team? O Dream Team faltava um. Tomé não estava lá presente. E o que aconteceu com Tomé? Ele estava quebrado. João não explica o que ele estava fazendo. Se ele foi socorrer a mãe, se ele foi fazer mercado, se ele não foi fazer nada, não explica isso. Mas o fato é que quando Jesus Cristo ressurreto aparece para o time, para os 12, estava faltando um. Tomé não estava lá. É interessante a gente perceber isso, como o luto, como a dor, ela mexe com a gente de maneira diferente. E a gente estava falando isso com a Camila essa semana, né? Que a gente perdeu, principalmente a Letícia perdeu uma pessoa muito querida, e como o luto, a dor mexe com a gente e transforma a gente, nos dá reações diferentes. Há quem prefere estar no meio de todo mundo quando a dor e o luto acontece. Preciso de abraço, não consigo ficar sozinho. Tem gente que fala, não, eu preciso me isolar, eu preciso ficar quietinho no meu canto. Tem gente que fala, por favor, faz companhia comigo, procura um abraço. E tem outras que se isolam completamente porque ele está quebrado por dentro. E ele precisa se trancar. E parece que Tomé é desse segundo tipo, que se trancou, que se isolou. Ele acabou unindo a sua dor, a sua dificuldade em crer, e acabou se isolando, achando que ele ia dar conta sozinho de tudo que ele viu e presenciou. Foi uma jornada de 3 anos, gente. 3 anos ali, lutando, segurando as pontas, organizando as coisas. Jesus curava, Jesus precisava dar os sinais. Roma, vamos derrubar Roma? Não vamos. Espera aí, ele está falando, mas eu não estou entendendo. Até que, de repente, pum, é crucificado, morre e acabou. Desorganizou, descompensou, está desorientado, está perdido. E a forma como ele reage a isso é se isolando. Não, preciso ficar quieto. Eu não consegui digerir tudo o que está acontecendo. Tudo que Jesus falou ainda não está fazendo sentido aqui para mim. E aqui é um alerta importante para a gente, porque a dor ela pode nos empurrar cada vez mais para um buraco de isolamento que a gente acaba não percebendo o que nós estamos fazendo. O isolamento acaba trazendo para nós uma confusão ainda maior e maior e maior. Porque quando a gente se afasta dessa comunhão aqui, a gente acaba perdendo muita coisa. Invariavelmente, a gente fica mais vulnerável, ficamos mais vulneráveis, porque a gente não tem apoio, a gente não tem suporte. Ah, Fábio, você está dizendo isso porque a igreja é perfeita? Não. Você está dizendo isso porque os irmãos são lindos e maravilhosos? Não. Eu estou dizendo porque aqui é uma comunidade de fé, de testemunho, de acolhimento, onde Cristo se manifesta. É só por isso que a gente tem que estar junto. É no meio da palavra, é no meio do abraço, é no ajuntamento. Por isso que a gente precisa estar junto. Então, o que acontece nesse momento, quando o Dream Team está reunido e Jesus chega, eles precisam correr até Tomé e vão até ele e diz assim, caramba, você não vai acreditar, a gente viu Jesus. E o que ele respondeu? Ele falou, eu não acredito. Não acredito. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e nem tocar do lado dele, eu não vou acreditar mesmo. Mesmo. Vocês querem me tirar daqui, do meu buraco, do meu isolamento, vocês estão me enganando. E aqui também é muito interessante. Porque aqui pode parecer o retrato de quem ele é, de qual é o caráter de Tomé. Uma frase, a gente olha como apenas o retrato, a gente tira uma frase e fala, essa é aquela pessoa. Ou a gente pode falar, essa frase é o retrato daquele momento da pessoa. São coisas diferentes. Eu estou angustiado. E essa fala aqui de Jesus, ele não está pedindo provas.
O que ele está mostrando é o retrato do coração dele ferido naquele momento. O meu coração está ferido. Ele está na dor. Ele está na dor. E ele fala assim, tá bom, mas eu preciso ver para eu sair dessa minha condição. Quando o coração da gente ele endurece, a gente começa a impor condição para Deus. Está doído? Tá bom, estou chorando. Por que o Senhor não resolveu isso antes para mim? Eu tinha mesmo que passar por tudo isso? Agora, o Senhor que vem aqui e me mostre as mãos. Deixa eu pôr o dedo no lugar dos seus pregos. A gente começa a mostrar condições para que Deus atenda os nossos caprichos, para que a gente comece a acreditar. Acontece que a gente não cabe em nenhuma condição. Deus não vai atender os nossos caprichos. Ele não vai deixar de fazer isso. O que Ele vai fazer é Ele vai trabalhar na nossa dureza através da graça dEle. Vai fazer com que a graça nos alcance para que a gente entenda o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus ela não desiste da gente. Ela não desiste da gente. E é isso que o verso 26 mostra. Porque diz assim, passado 8 dias, porque Jesus já tinha aquele conversa, já teve aquela conversa com o pessoal. Por que ele teria que voltar 8 dias? É a graça de Deus. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles. Agora Tomé está com os irmãos. E aqui já é um avanço, né? Opa, voltou para o meio deles. Saiu da toca. Está ali junto. Resolveu algum problema? Resolveu alguma dúvida dele? Não, não resolveu. Ele foi mesmo com dúvida. Ele voltou para a comunhão mesmo, não acreditando, confuso, ainda resistente, ainda sem conseguir crer como os outros. Mas ele voltou. Ele voltou. E é importante a gente perceber que há momentos que a nossa fé ainda ela não está forte, que a nossa fé ainda não está inteira. Mas a melhor opção para a gente é a gente estar e permanecer entre os irmãos, entre o povo de Deus. Eu tenho uma filha que perdeu... Eu falei filha, né? Eu tenho um amigo que perdeu uma filha. Uma filha adolescente. Que morreu nos braços dele. Ele falou assim, eu não conseguia mais orar. Eu não conseguia mais ler a Bíblia, mas eu continuei frequentando a igreja. Eu continuei frequentando a igreja. E lá dentro da igreja eu não sabia no que crer. Mas eu não podia ficar sozinho com as perguntas que eu não conseguia responder. Isso é Tomé. Foi assim com Tomé. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está passando. Mas eu vou voltar mesmo sem ter respostas. E eu vou ouvir. E nessa volta, do nada, Jesus de novo reaparece no meio deles. Reaparece. E eu fico imaginando a cena, né? Eles ali trancados. É uma câmera lenta, né? Pá! Aí Jesus entra do nada, tudo trancado, puf. Aí os discípulos olham para Tomé, olham para Jesus, e agora? Ele quebrou todo o templo lá, destruiu tudo, meu. Agora ele vai acabar com Tomé. Seu incrédulo, porque você não acreditou nos seus irmãos? Aonde você estava que você fugiu? Você não entendeu nada, como ousa? A gente cria um roteiro, né, um filme, né? E a gente fica como espectador achando que a gente não vai ser o desses, que vai apontar o dedo, que vai falar, né? A gente se engana muito, mas acho que eu e você seríamos o primeiro a dizer, pô, você é um incrédulo, você é um tonto. Mas nesse momento que as portas estão fechadas, o medo ali ainda é real, porque todos ali achavam que todos estavam correndo perigo. Mesmo depois de 8 dias, depois dos dias terem passado, ao invés de uma bronca, o que Jesus fala? Paz seja com vocês. Eita, nós. Paz seja com vocês. Não é uma saudação que a gente chega aqui, abre o culto, graça e paz, né, que já vira comum. Que
Jesus aqui está fazendo não é um cumprimento vazio, gente. Aqui ele está oferecendo a graça para os amigos ali. A sua presença reconciliadora. É Jesus trazendo de volta ao coração de cada um deles ali aquilo que eles não conseguem produzir sozinhos, que é a paz. A paz. Lembra do que próprio João diz ali no capítulo 14? Ele diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Na mensagem, na versão a mensagem diz assim: não permitam que essa situação os aflijam. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiam em mim também. Deus está oferecendo paz. O mundo oferece distração. Jesus oferece paz. O mundo dá uma aspirina para passar a dor, anestesia. Jesus aqui está reconciliando. O mundo ajuda a esquecer as coisas por um momento, é o flash do MIB, né? Puf! Jesus restaura a verdade. Reconfigura as coisas. E é por isso que Jesus ele vai direto a Tomé. Porque ele sabia exatamente como Tomé estava se sentindo, o que ele estava dito, o que ele havia dito. Jesus sabia da fragilidade de Tomé. Aí ele chega diante de Tomé, naquela câmara que a gente congelou, naquele momento, oferece a paz, aí ele chega para Tomé e fala: coloca seu dedo aqui, veja as minhas mãos, e pare de duvidar. Pare de duvidar. No texto original, ali no grego, a frase é: não estejas em incredulidade, mas em fé. Não estejas em incredulidade, mas em fé. Por que é importante a gente olhar para isso? Como eu disse anteriormente, porque não é o estado de Tomé. O Tomé, ele não é uma pessoa incrédula, né? Tomé está vivendo um momento de incredulidade. O que Jesus está dizendo para Tomé é assim: saia desse lugar de incredulidade. Você não é isso. Saia desse lugar. Venha para cá. Repito, Tomé não era incrédulo, ele estava confuso, coração confuso. E Jesus sabia disso, e o que ele faz é acolher ele sem deixar de confrontá-lo. Com verdade e graça. Porque João também reconhece Jesus assim: cheio de graça e de verdade. Essa é uma lição para a gente. Você quer falar alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Não seja um passivo-agressivo, tá? Passivo-agressivo é aquele que quer dizer uma verdade de uma forma muito branda e carinhosa, te cutuca. Está doendo do mesmo jeito se você estivesse xingando ele com todos os palavrões que aquela frase merecia. Isso é ser passivo-agressivo. Cheio de graça é você falar, mas com muito amor. A ponto da pessoa se constranger e entender, sem cinismo, sem ataques e sem nada. É o que Jesus está fazendo aqui. Aqui. Cheio de graça. A fé não exige que a nossa dor seja ignorada. Muito pelo contrário. A graça ela vem ao encontro das nossas dúvidas sinceras, porque a gente precisa disso. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode ser honesto com Deus, falar: pô, Deus, está difícil acreditar nisso, está difícil acreditar que esse é o seu plano melhor para a minha vida, está difícil acreditar que essa caminhada é essa que o Senhor escolheu para mim, porque só está doendo, Gente, faça isso, vai conversar com Jesus, aprenda com os salmos, ele faz isso. Mas o Senhor, Ele faz dessa dúvida sincera de Tomé e transforma isso diante da sua presença. Porque aqui, na continuidade do texto, acontece algo que é muito surpreendente. Jesus está diante de Tomé com as mãos estendidas, oferecendo para ele: olha, vem aqui e me toca. Mas Tomé não toca ele. O texto diz que está tocando? Não,
o que ele havia exigido? Eu exijo que eu toque. Parecia que não era mais necessário. Cessou. Porque só a presença de Jesus muda tudo. Basta. Diante da glória de Cristo ressurreto aqui, a dúvida vai embora. Ou talvez não vá embora, ela fica desse tamanho que você nem liga mais. Seja lá o seu casamento, sua dor profunda, legítima e verdadeira, seu problema no seu casamento, financeiro, seja lá o que for, diante de Jesus ressurreto, diante da sua frente, aquilo vira uma coisa, um grão de areia, que você fala, caramba, não tem como. Jesus, ele não só transforma água em vinho. Jesus, ele também transforma a dúvida em culto. E diante da graça encarnada, o que Tomé faz foi cair diante da presença de Jesus e faz a declaração talvez mais profunda de todo o evangelho de João, se não de todos os evangelhos. Porque ele diz uma frase que talvez seja boba para a gente. A gente repete isso o tempo inteiro. Mas ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Tá, Fábio, qual é a novidade? Qual é a novidade aqui? Quando ele diz Senhor meu, ele está reconhecendo que aquele que tinha e porque tinha que morrer, morreu e ressuscitou. Ou seja, eu estou acreditando no que o Senhor veio para fazer aqui. E agora o Senhor é o meu Senhor. Eu acredito na ressurreição, e eu acredito no poder da ressurreição, e eu acredito que a morte foi vencida e que a morte não tem mais poder. É isso que ele está dizendo. O Senhor agora é o meu Senhor. Só que ele não para por aí, ele diz assim, Senhor meu e... Quem falou que Jesus era Deus? Ele teve ali uma revelação que poucos tiveram. Jesus é Deus. Ali ele estava diante da deidade de Deus. Diante da deidade de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele entendeu. Ele viu o incrédulo, aquela pessoa que não estava acreditando em nada, fala que Jesus era Deus. Pô, vamos ser incrédulos, gente? Para fazer uma declaração dessa, que muda o curso da nossa vida, que acredita que a morte não é mais o fim, que a morte, sim, é uma dor temporária, passageira, mas não é o fim, que eu estou diante daquele que venceu a morte, superou a morte, falou, morte, você não é o fim mais. E ele está diante daquele que é o Criador, que junto do Verbo que se fez... Gente, vamos ser incrédulo, vamos ser Tomé. Se a sua dúvida, se a sua incredulidade te tornar uma pessoa que faça esse tipo de confissão, duvide, e eu vou te apoiar sempre. Porque a gente precisa dessa revelação para a gente viver. A morte não é o fim, ponto. Eu estou diante de um Deus que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Que mais que eu e você precisamos? Um Deus que cuida da gente. Tomé faz essa incrível revelação, transforma a sua incredulidade, a sua racionalização, a sua dor num culto maravilhoso. Culto maravilhoso. Maravilhoso. E o que Jesus responde para ele? Diante dessa declaração, ele fala, felizes os que não viram e creram. Vocês assistiram aquele série House of Cards? Com aquele, como que chamava o ator? O Kevin Spacey, que ele era o Underwood, como que ele chamava? Como? Frank Underwood. Eu adorava aquele cara, adorava o personagem.
Porque tinha uma sacada muito boa. Então, ele estava falando com um político corrupto. Ah, então tá bom. Então é para pagar essa propina para o senhor? Então tá bom, está aqui, vou pagar para você essa propina. Aí ele olhava para a câmera e falava assim, estou pagando com o dinheiro dele, ele nem sabe. No teatro e no cinema, isso se chama quebrar a quarta parede. Quando você não está interagindo com os atores e você está agindo com quem está interagindo com quem está assistindo. Pô, Jesus fez isso, ó. Ele está falando, vocês podem ser felizes sem mesmo me ver, basta crer. Ele está dizendo, não é para Tomé, é para mim e para você. Ele está tirando o olho aqui de Tomé daquele aposento e está falando, é você que pode ser feliz sem poder me ver. É para mim e para você. A gente pode. A gente pode. Como Jesus é cuidadoso e precioso com todas as coisas. Senhor meu e Deus meu, é uma coisa nossa. Nossa. A gente não precisa colocar o dedo de Jesus nos pregos. A gente não precisa tocar do lado. E uma coisa que vocês têm que guardar no coração, essa aparição de Jesus, essa confissão de Tomé, não foi feita no seu quarto sozinho, no meio da rua, quando ele estava isolado em algum lugar. Foi no meio da comunidade, gente. No meio dos irmãos. Da comunhão. Da comunhão. Porque ele se revela àqueles que permanecem mesmo com dúvidas. Mesmo com dúvidas. Termino lembrando que não ache que a gente, por ser cristão, que a gente nunca precisa ter dúvida. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele disse assim para mim, eu acho que eu estou perdendo a fé. Eu falei, graças a Deus. Por que graças a deus? Estou dando graças a Deus porque ele está perdendo a fé. É porque ele está pensando que ele poderia perder a fé. Gente, preocupado com a fé dele. A gente tem dor nas costas. A gente usa óculos. A Silvana com a Mariana dela. A gente acha que a gente não pode ter dúvida com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente acredita. A queda nos afeta em tudo, até com a nossa fé. Jesus teve medo e saiu correndo para falar com Deus. Por que eu não posso duvidar? Jesus é aquele cara, Senhor, esse é o meu propósito mesmo? Eu disse para ele, duvide mesmo, mas a gente está junto. Não se afaste. Vou estar orando por você. Qual que é o seu problema? Ele falou, não, já passou, foi só um momento. As suas dúvidas, as nossas dúvidas, as minhas dúvidas não nos afastam de Deus. Não nos afastam de Deus. Tem um teólogo que diz que há mais verdade no homem que insiste em certificar-se do que naquele que repete bobagem nas coisas que não crê. A gente vira um papagaio de auditório, só repetindo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. E nem sabe do que você está dando glória a Deus e amém. Não racionalizou, não entrou no coração, você só está fazendo parte de um grupo, porque você acha que você está bem nesse grupo. Entenda e ame. Entenda e ame. Senhor Deus e Deus meu, não foi uma repetição, foi uma revelação, foi uma verdade externalizada. Não finja que está tudo bem. Eu não vou esquecer, mas depois procurem o diálogo de Clodovil com Abu Janra. É perfeito. Está tudo bem? Não está. Mas é isso, às vezes finge, e a gente não está bem, e às vezes a gente precisa de um abraço, mas porque a gente fala que está tudo bem, você passa reto, está tudo bem. A gente tem que descobrir.
Não repita as palavras que você não sente, mas também não se isole. Não fique sozinho. Esteja sempre em comunidade, por perto, no meio dos irmãos, porque é no meio dos irmãos que Jesus aparece para a gente. Amém? E quando Ele aparecer, porque Ele vai aparecer, a gente vai descobrir que a gente não precisa mais tocar nas feridas dEle. E que a gente possa encher o nosso peito e dizer, Senhor meu e Deus meu. Porque é a única coisa que a gente tem que dizer diante da presença de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Que a graça de Deus nos encontre nessa manhã. Que a graça de Deus possa nos transformar. Que as suas dúvidas possam cessar. Porque finalmente nós encontramos com Jesus, aquele que venceu a morte, que está vivo e é o nosso Senhor. Amém? Deus, Ele sabe, nos conhece muito bem, né? Ele entra naquela sala e a primeira coisa que Ele oferece, Ele olha assim, né? Som do coração. Ah, peraí, é paz. Paz. Aí, paz, Ele trabalha. Toca aqui. Não precisa, sua presença me cura. E aí vem a declaração, Senhor Deus e meu Deus. Sem a paz a gente não consegue fazer uma declaração dessa. E a paz, o único que dá é através da presença de Jesus. A nossa busca incessante é pela presença de Jesus o tempo inteiro. Sozinho, aqui ó, no meio dos irmãos, a gente encontra essa paz. Essa paz que excede todo entendimento, que nos transforma, que nos muda. Porque aí a gente encontra os altares de Deus. A gente encontra esses altares e a nossa vida é completamente transformada. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor pensa em cada detalhe. Eu coloco no presente do indicativo porque é o que o Senhor faz até hoje por nós. O Senhor tem pensado em nós o tempo inteiro, Pai. Sabe da nossa dor, sabe onde o calo aperta, sabe das nossas necessidades, sabe o quanto a gente fica confuso com todas essas coisas, o quanto isso embaça o nosso olhar, o quanto a gente perde a referência, o quanto a gente se encolhe na nossa insignificância, nas nossas dúvidas. E o Senhor só fala assim, pega a minha paz, recebe a minha paz, toma a minha paz, toma a minha paz. Obrigado, Deus. Porque a sua paz é real, a sua paz é uma verdade. Os problemas sempre irão existir até que o Senhor volte. Mas a sua paz também é presente até que o Senhor volte. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. E nessa manhã o Senhor receba a nossa adoração. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração, Pai. Essa graça que nos acerta em cheio, Pai, nos constrange, Pai. Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.